Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu só vou passar rapidinho aqui, antes de viajar, uma atualização rápida em relação ao que aconteceu ontem no mini índice, tá? E aquilo que eu falei sobre o Ethereum, tá bom? É, não sei se estão conseguindo enxergar minha tela. E aqui, o que acontece? Tudo sem corte. Feed aqui, isso vai dar boa. O que foi? Boa. Vamos lá. Vamos passar pelo Ethereum, pelo mini índice primeiro. Depois a gente vê aqui o Ethereum. Então, no mini índice, pessoal, aquilo que a gente tinha comentado, conversado com vocês no primeiro vídeo sobre como fazer trade e ontem uma atualização sobre o Ethereum, sobre o mini índice. Nós sabíamos que nós tínhamos aquele fundo para testar, lembra? Esse rompimento aqui, ó, teve um rompimento bom, com volume, e aí deixou essa região para ser testada. No semanal, então nós tínhamos probabilidade de queda, tá? Então nós tínhamos aqui nessa região do semanal uma probabilidade de queda. Então nós tínhamos que procurar nessa região vendas para ir até o fim do movimento, porque ele pode falhar esse fundo, então ele vem aqui, faz o teste, e nosso alvo é até aqui embaixo, tá? Lembrando, não significa, como a gente está olhando semanal, não significa que unidades de compra não possam aparecer, mas as minhas preferências vão ser sempre por vendas por causa da região do semanal, tá? Onde nós estávamos com o preço, com o índice naquele momento, tá? Então, quando o preço no final do dia fez aquele topo duplo lá, confirmando com o rompimento de fundo, característica de pullback aqui, e foi foi no dia 18 às 3h45, nós tínhamos uma oportunidade de venda. Claro, você não vai segurar a operação, provavelmente todas as operações vão fechar no final do pregão e tal. Como é que eu poderia ter aproveitado este movimento de queda? Pessoal, uma coisa que eu não comentei com vocês é uma forma de entrada, uma região, na verdade, mais uma região que a gente tem que ficar muito de olho, que é muito interessante, tá? Além dos pullbacks que a gente entra, que são os rompimentos e aí os testes dos pullbacks, né, além de entrar nessas regiões de pullbacks daqui, existe uma coisa que a gente chama de negação de rompimento, tá? E essa região, quando ela é testada, ela se torna uma região de entrada, tá? Como assim negação? Vou fazer aqui como se fosse um movimento, tá? Então, muitas vezes nós temos aqui um movimento de alta, uma correção, tá? Um movimento de alta, e aí o pullback seria no topo desse movimento, concorda comigo? No topo desse movimento. Mas o que acontece? Mas muitas das vezes o preço passa por esta região e acaba retestando ela aqui, depois para continuar o movimento de baixa, para vir para testar o fundinho anterior, entendeu? Para vir testar, talvez reverter a tendência, e é o famoso ombro, cabeça, ombro. Então, muitas das vezes, a negação que eu falo é porque ele rompe, ele devolve, ele retesta a região que ele negou, tá? Que ele rompeu e negou o rompimento, para continuar o movimento de baixa. Então, nesta região aqui, nós temos uma possível entrada dependendo de como o preço chega naquela região, e a gente consegue levar até a mínima desse movimento, até a mínima desse movimento, tudo vai depender de como os candles estão se comportando depois. Digo que no trade a gente tem regiões e nós temos comportamentos. A gente precisa identificar as regiões e identificar o comportamento de como o preço está chegando naquela região, tá? E foi isso que aconteceu aqui no índice. Então, no índice, o que nós tínhamos? Lembra que eu falei para você que nós tínhamos no segundo vídeo? Nós tínhamos aqui esta região de rompimento. Repara bem que o preço ele vem, faz o pullback, rompe, nós estávamos esperando o teste para poder continuar, talvez, uma compra aqui. Claro que não era interessante a compra porque a região macro é de venda, então as nossas entradas mais lucrativas são na ponta da venda. Então, quando ele vem aqui, daí faz aqui, ó, um fundinho, rompe, faz pullback,
Aí fica no final do dia lateralizando aqui. E aí abre com esse candle aqui, ó, fechando abaixo desse rompimento. Repara onde é que foi o teste. Repara aonde que foi o teste. Então, quando eu venho aqui para 1 minuto ou 5 minutos, 1 minuto mais claro, eu consigo ver claramente uma região, olha aqui, ó, esse movimento de impulsão, tá? Então, isso aqui é venda, movimento de impulsão e esse movimento aqui de correção. Então, ele impulsionou na venda, e aí ele corrigiu aqui, ó. E aí, quando ele quebra a estrutura, faz um que ele toca na região lá, quebra a estrutura fazendo uma quebrinha de estrutura aqui, né? Aí você poderia ter olhado uma bandeira, várias, você vai associando outras técnicas, mas o principal é você identificar a região, o movimento e a característica de correção, tá? Você identificar que aquilo é um pullback que provavelmente vai continuar. Então, eu tinha observado essa região aqui e também tinha observado esta região aqui. Então, ele poderia vir até esse rompimento aqui em cima, tá? E faltava um teste, falta o teste aqui, mas nós também tínhamos, no aumento do gráfico, essa região de negação. Então, que foi o último candlezinho aqui, ó, de reversão que teve antes do preço subir. Então, essa aqui é uma região de pullback. Então, quando ele vem para cá e não faz o pullback para continuar a tendência, e aí retesta, ó, de baixo para cima, isso daqui é uma grande oportunidade de você fazer a tua entrada, tá? Porque daí você vai estar, novamente, lembra que nós tínhamos a característica do topo duplo, que é o movimento de impulsão, aí o movimento de correção, que é a capenga, aí ele rompe fundo, você tinha entrado aqui no começo, tá? E depois, ainda nós tínhamos essa região que a gente passaria talvez no pullback para compra. Não foi o que aconteceu, ele já fechou abaixo do movimento, começou a trabalhar abaixo, deu vendinha. E aí se alinhou tudo, porque nós tínhamos a característica do topo duplo, nós tínhamos aqui a característica do topo duplo, nós tínhamos a região macro de venda do semanal, e nós tínhamos a região que ele acabou negando, onde talvez seria uma possível pullback de alta. Então, quando ele faz essa vela aqui, ó, de impulsão, e faz essa correçãozinha aqui, pessoal, lá no tempo gráfico de 1 minuto, está muito claro esse movimento de baixo, muito claro, porque se alinhou tudo. Se alinhou a figura, entre aspas, né, o movimento, a característica do movimento, se alinhou com a região semanal, se alinhou com o movimento micro de impulsão, movimento micro de correção e a região também do micro de negação. É aquilo que eu falo para vocês. O preço rompe uma região, ele nega e às vezes volta a testar aqui em forma de pullback essa região que ele negou, tá? Então foi uma boa oportunidade aqui, daí você conseguiu levar, talvez, se você entende de figuras gráficas um pouco, talvez projetar esse fundo aqui, dessa figura para baixo. Você foi, cravou lá, ó. Cravou lá, tá? Ou fundos anteriores, né? A ideia agora, como eu disse para vocês, olhando semanal, é testar este fundo aqui novamente. Né? Então nós temos espaço para vir testar esse fundo aqui lá do semanal, para fazer esse movimento aqui de topo mais baixo, rompimento de fundo, teste do rompimento de fundo, provavelmente vir testar essa regiãozinha aqui de novo. Tá? Bom, o Ethereum. O Ethereum, pessoal, chegou naquela região que nós tínhamos falado. Nós temos a região que falta teste nessa máxima aqui. Tem muita gente olhando e alvos naquela região, ou até mesmo esperando o rompimento daquilo. Nós temos aqui os topinhos intermediários que foram rompidos. Exatamente, o topinho intermediário foi rompido. E agora aqui, olhando o 4 horas, a gente consegue identificar o preço movimentação de alta, correçãozinha, olha como é que está vindo o movimento nessa região. Lembra que nós tínhamos essa região de liquidez, que ele poderia sentir uma compra aqui e tal, se o pessoal só capturar essa liquidez, mas na verdade ele veio direto na região do rompimento, tá? O que não invalida o trade, porque é rompimento, pullback, né? Então lembrando, região de impulsão, região correção do rompimento. Então, aqui nós entramos no nosso trade, tá? Então, nós estamos aqui, só que eu não vou entrar no 4 horas, eu vou observar lá no 15 minutos, para mim ter um stopzinho mais barato, um corretor melhor. Então, repara bem, pessoal,
Naquela linha branca, que era aquele fundo, quando nós tínhamos uma possibilidade de entrada, se o preço chegasse em forma de pullback e tal, repara que não teve quebra de estrutura e nem rompimentos. Olha isso aqui. Nem pivô de altos. Então, como nessa região que já começou a trabalhar abaixo, não teve o pivô de alta acima dessa região aqui, então não tem entrada e também não teve quebra de estrutura, que é do último topo. Sabendo disso, vamos aguardar na próxima região. E na próxima região, agora nós temos um pivôzinho de alta, né? Um fundinho duplo ali, uma quebra de estrutura. Que acontece exatamente aqui. Então o preço vem, faz esse movimento, rompe, retesta, ó, repara o reteste aqui, ó, para tentar continuar a tendência de baixa, falha o movimento de baixa e aí quebra a estrutura, fazendo aqui o nosso fundo duplo, ou a quebra de estrutura aqui, micro. E aqui nós podemos já realizar a nossa entrada, tá? Com o stop no fundo. Onde que é o alvo que eu levaria este alvo? Pessoal, se eu olhar talvez um tempo gráfico maior, em 4 horas, eu consigo identificar que nós temos aqui, querendo ou não, um fundinho rompido no 4 horas. E ele pode sim fazer esse teste aqui, devolver e continuar a tendência de baixa, certo? Pelo 4 horas, porque a gente sempre vai olhar o tempo gráfico macro, para a gente poder ver se a gente não está numa região de venda onde players, instituições estão olhando para venda, entendeu? Então, primeiramente, nós tínhamos esta região que poderia segurar o preço, então, a partir do momento que ele chega aqui, eu já coloco no zero, tá? Ou no zero, ou um pouquinho, protejo um pouquinho aqui. Por quê? Porque aqui é região de venda ainda, tá? E nós conseguimos comprar uma região de suporte, mas o 4 horas, um suporte do diário, do semanal, mas o 4 horas ainda não se alinhou para alto. O que se alinhou para alto foi só o micro, então a gente precisa fazer meio que escadinha, olhar diário, olhar semanal, mensal, semanal, diário, 4 horas, para ver se você não está entrando em região de venda em tempos gráficos maiores. Você precisa que todos eles se alinhem. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos a região só e nós só temos a reversão do 15 minutos, tá? Região reversão do 15 minutos. O 4 horas ainda é tendência de baixa. Então a gente está entrando um pouquinho mais adiantado por causa da estrutura do 15 minutos. Então o nosso alvo é até a região, primeiramente até a região do 4 horas. Ah, não, mas eu acredito que aqui o 4 horas vai reverter também. Então protege o teu trade. Tenta levar, que nem eu falei para vocês, até a máxima do movimento. Por que até a máxima lá do movimento, lá daquele topo? Porque nós estamos entrando com base na análise do semanal e do diário. Concorda comigo? Então, isso aqui não é um rompimento, isso aqui não teve um movimento de impulsão, compra aqui. Isso aqui não é um movimento de correção, esse movimentozinho aqui. Esse movimento aqui é um movimento de correção, você consegue enxergar no 4 horas. Então, quando você tem esta característica do movimento, né, e ele está aqui testando essa com característica de pullback, você tem aqui a regiãozinha, você tinha liquidez. No 15 minutos, como quebrou a estrutura aqui, ó, ele falhou o movimento de baixa, fez o fez o fundo duplo, quebrou a estrutura. Temos uma entrada assim, primeiro alvo no rompimento aqui, bem claro, pessoal, está muito claro esse movimento aqui, né? Muito claro. Né? Quando você consegue, meio que não precisa subir o tempo gráfico para enxergar o movimento. Aquela região aqui, ó, na faixa amarela, é uma região de venda, tá? Mas nós entramos aqui. Daqui aqui já deu 1,55%, tá? Aí chegou nessa região, você decide se quer fechar o seu trade ou se você acredita no movimento de alta, tá? Porque o 4 horas ainda não reverteu, mas pode reverter sim e levar esse trade para nós lá naquele alvo do mensal, que é a máxima histórica do Ethereum, 4.800 e alguma coisinha, tá? Então, eu tenho sim essa chance, essa probabilidade, como já gerou a compra para a gente lá em 15 minutos, de deixar no 0 a 0 e buscar aí, essa oportunidade de trade. Deixa eu ver aqui bem certinho quanto que dá esse trade. Exatamente aqui eu entraria, com um stop aqui, tá? E o alvo lá na máxima. Poderia, talvez, nesse movimento, tá? Primeiro, porque eu não sei se daqui ele vai romper, chegando ali em laranja, ou se ele vai fazer um topolinho duplo aqui para voltar a cair. E acabar iludindo todo mundo que está acreditando que vai lá. Tem um alvo para lá, todo mundo está enxergando. Mas nunca se sabe, o mercado é soberano, tá? A gente faz análises e faz estudos de probabilidade. Então, esse trade aqui, ó, até a máxima desse movimento, da onda, daria para a gente um risco-retorno de 8 para 1. Então, esse trade aqui pagaria para nós. Cadê aqui o nosso?
pagaria para nós 15%, né? Um risco de 1,9%. Então é um risco, é um trade bem lucrativo, tá? Então era isso, eu acho que a gente acertou o movimento do índice. Provavelmente a gente já acertou uma entrada também no Ethereum. Lembrando, não é indicação de investimento. Todo trade de investimento que você faça é por conta de risco sua, tá? Aqui eu só mostro a minha opinião e de forma que eu opere, é mais educativo e não é uma indicação para vocês, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Deixe o like, se inscrevam no canal. Esfriou meu chimarrão aqui. Deixe o like, se inscrevam no canal, compartilhe com os amigos, né? Porque eu acho que é uma leitura, pessoal. Eu estou fazendo assim do fundo do meu coração realmente para ajudar vocês. Eu não estou querendo nada em troca. É realmente para ajudar, para que vocês aprendam, saiam desse ciclo de perca, né? Porque day trade é difícil. Então, quando você tem uma análise simplificada, simples, uma análise que é assertiva, uma análise que é lucrativa também, é o melhor dos mundos, porque tem tanto trade aí que é tão complexo que eu não estou dizendo que essas pessoas não ganham dinheiro, mas às vezes confundem mais vocês do que ajudam, sabe? E eu me via nessa situação. Aprendi muita coisa, tanta coisa complexa, e quando eu fiz o simples, o básico, acabou funcionando e gerando bons lucros, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tenham aí um bom dia. Eu vou estar em viagem agora, às 11 horas. Agora são 8 horas da manhã. E talvez, não sei se eu vou conseguir gravar um vídeo. Eu volto daqui 15 dias, né? Mas vamos ver se eu consigo levar um notebook. Vamos ver se eu consigo gravar pelo menos a tela ali para vocês e postar um videozinho. Feito? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.